Um assunto que vem sendo bastante comentado ultimamente, não apenas nos canais sobre política e economia, mas também nos canais espiritualistas, é a questão do chamado reset financeiro, ou Great Reset, que, como o próprio nome indica, seria um reset, uma reinicialização no sistema financeiro mundial. Esse assunto vem sendo bastante comentado desde o ano passado, mas agora, em 2021, aumentou o número de posts e vídeos falando sobre isso. E como me foi pedido por um inscrito para falar sobre o assunto, aqui estou eu. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu sou bem pé no chão, um seguidor exímio do famoso caminho do meio, né? Eu não tendo para os extremos. E ainda dou para vocês que assistem o benefício da dúvida. Quer acreditar em mim? Ótimo. Não quer? Ótimo também. Eu tô aqui para dar as informações, a opinião. Quem informa é você que assiste. E você tem o direito de acreditar ou não, concordar ou não. Não sou dono da verdade. Já não basta a nossa mídia, esse jornalismo que enfia opiniões já prontas na cabeça da população, privando as pessoas de questionar e assimilar. Eu não posso criticar eles, como já fiz aqui em diversas ocasiões, e fazer o mesmo, né? Mas esse tipo de assunto causa confusão em muita gente. E tem coisa bem viajada em relação a isso que eu pretendo desmistificar. Aproveitando o espaço do vídeo, eu vou falar aqui também sobre o famigerado NESARA, GESARA, que seriam leis que visam implementar um novo sistema, porque também é um assunto que envolve política, economia e a questão financeira, né? E aliás é bem semelhante ao assunto do Grande Reset, então eu já aproveito o embalo e falo das duas coisas aqui nesse vídeo. Então vamos lá. No ápice da pandemia do Covid-19, em meados de junho do ano passado, o Fórum Econômico Mundial anunciou através do seu site e de um vídeo institucional a iniciativa The Great Reset. Segundo dizem alguns conspiradores, de tempos em tempos, a aristocracia mundial, composta por presidentes, grandes líderes e investidores, se juntam para reescrever as regras do jogo. A última vez que isso aconteceu teria sido em 1944, com a Segunda Guerra Mundial. E, ao que tudo indica, algo muito semelhante deve acontecer em breve, com o chamado Grande Reset Mundial. Segundo dizem, as crises financeiras decorrentes da pandemia podem levar o mundo para a maior depressão econômica desde 1929, e que essa crise seria um momento bem oportuno para a reinicialização do capitalismo e para redigir um novo contrato social. Foi informado também que todos os países, desde os Estados Unidos à China, devem participar, e todos os setores, do petróleo a gás e tecnologia, devem ser transformados. Alguns dizem até que a pandemia foi criada propositalmente apenas para implementar isso. Enfim, isso dá muito pano para manga, eu nem vou opinar sobre isso. Mas eu estou citando o que muitos dizem. Não sou eu que estou falando, aí vai da opinião de cada um acreditar nisso ou não. Supostamente, pretendem reinaugurar o capitalismo com aparente sensibilidade social. Estabelecer uma espécie de renda mínima universal, como estão chamando, que seria algo semelhante ao auxílio emergencial que o governo deu aqui no Brasil. E que essa renda mínima erradicaria a pobreza extrema. Eles pretendem também dar garantia de assistência médica global para todos, assegurar um futuro igualitário e sustentável, com respeito racial,
preservação ambiental e contenção das mudanças climáticas. Isso segundo dizem, né? Ao invés de se impor de forma explícita, essa reinicialização condicionará benefícios sociais e supostas oportunidades descritas como melhores para todos, entre aspas. E é aí que entram as teorias de conspiração, a paranoia e as falácias. Para ganhar AdSense, né? Sabe, esse pessoal que fica o tempo todo falando de apocalipse, teorias de conspiração, que só fala desses assuntos, fica tocando terror. Alguns acreditam realmente nisso, cegamente, principalmente fanáticos religiosos. E outros só querem ganhar AdSense através de sensacionalismo. Dizem que, na verdade, tudo isso vai gerar um controle muito maior sobre a população. E que os meios digitais, os serviços eletrônicos, como o PicPay, só para dar um exemplo, supostamente o sistema de saúde, bancário e tudo mais seria feito através dos meios digitais, ou da tecnocracia, como estão chamando. E isso possibilitaria um controle muito maior sobre tudo e todos. Eles saberiam quanto dinheiro você gasta e de que forma, saberiam se você toma todas as vacinas, o que você faz, com quem você sai, quem você segue e mais um monte de coisa. Que essas mudanças seriam, na verdade, para escravizar a humanidade, usando o pretexto de mais igualdade e justiça social, e que isso já está sendo colocado em prática por ocasião da pandemia. Eu até concordo com essa linha de pensamento, de que quando os líderes mundiais, o pessoal com poder, promete todo esse monte de coisinha bonitinha, fim da desigualdade social, um mundo mais humanitário, de amor para todos, a gente tem que desconfiar. Infelizmente, alguns defendem com unhas e dentes, aplaudem esse suposto reset. E não é nem por maldade, é por inocência, por ingenuidade. Realmente, esse papinho de igualdade, tolerância, democracia, essas palavrinhas bonitinhas, chamam a atenção, atraem, mas é tudo mentira. O pessoal que está no topo do mundo se beneficia exatamente dos conflitos, da desigualdade e da miséria do povo. Então por que, cacetas, eles iriam querer acabar com isso, né? Com o sustento deles? Nós, enquanto humanos, temos empatia pelo próximo. Eles não. Eles só querem poder e mais poder. Simples. Então, com essa linha de raciocínio, eu concordo 100%. Quando esse pessoal fala em coisinhas bonitinhas, na verdade eles estão mentindo. Eu concordo com isso. Agora, dizer que tudo isso já está sendo colocado em prática, o sistema está sendo resetado e etc., já é algo que não se pode afirmar. E não só tem gente afirmando isso com toda certeza, como também pregando, espalhando isso por aí. E não de maneira informativa, mas de maneira sensacionalista mesmo, colocando medo nas pessoas, gerando terror. Falando, olha gente, o mundo tá caminhando para isso, tá? O cerco está se fechando, se preparem, daqui para frente só piora. Tem gente até comparando isso tudo com os romances distópicos, né? Do 1984, O Admirável Mundo Novo e vários outros, falando que a gente vai viver isso. Aqui eu vou deixar um pouco de lado o caráter informativo e vou opinar sobre isso. Mas ninguém é obrigado a concordar comigo, eu vou expor a minha opinião e não impor. Sintam-se à vontade para discordar se quiserem. Mas, primeiro, não se sabe nem se esse papo de reset financeiro é real. Talvez seja na totalidade, né?
Talvez os líderes tenham realmente se reunido, discutido esses assuntos e como seria feito. Mas daí a colocar em prática já é outros 500. E também esse tipo de informação é secreta, restrita. Pode até vazar uma coisinha ou outra, sim, pode, mas nunca vaza por completo. E, a partir do momento que vaza para o público, o pessoal já começa a distorcer e inventar coisa. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, já nem se sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Segundo, o pessoal fala que com essa reinicialização, o mundo vai ser ruim. Como se ele fosse um paraíso agora, né? O ser humano sempre acha que tudo vai piorar, não que vai melhorar. Né? Que o sistema vai monitorar, controlar e manipular as pessoas como se ele já não fizesse isso. A tendência das pessoas é sempre exagerar, ver o lado ruim das coisas, distorcer e fazer sensacionalismo. Como eu já disse, né? Principalmente os fanáticos religiosos. Alguns associam tudo isso com o apocalipse bíblico. Aqueles papos de sempre, de chip da besta, o cerco está se fechando, arrependam-se, convertam-se e etc. Isso desde sempre, faz 2000 anos que estão nesse papo. Então duvidem e questionem, sempre tem exagero nesse tipo de informação. Terceiro, se essas mudanças vierem, paciência, vamos fazer o quê? Como diz o ditado, não é o mais forte que sobrevive, é o que melhor se adapta. Então cabe a nós nos adaptarmos, buscar sempre a expansão da consciência, a espiritualidade, a sabedoria, para viver uma vida melhor, mais calma, tranquila e feliz, mesmo dentro de um sistema tirânico. Porque o mundo pode até se tornar um inferno, mas se a gente criar o inferno dentro da nossa própria mente, aí nem se a gente estiver no lugar mais pacífico e paradisíaco do mundo, a gente não vai ver as coisas pelo lado bom. E outra, não adianta ficar falando disso, que isso vai acontecer, que isso vai ser ruim e a gente não pode fazer nada. O ser humano é passivo demais, não protesta nem contra o próprio governo. Por isso tem prefeito, governador, presidente roubando e o povo não faz nada. Vai fazer o quê? Contra um suposto sistema que vai vir no futuro, igual nos romances distópicos. Nada. Então, se isso vier de verdade, coisa que eu não acredito nem um pouco, não vai adiantar ficar reclamando, não. E quarto, por fim, se esse papo de reset financeiro for mesmo real, na verdade ele não vai ser bom nem ruim, vai ser o que é, neutro. Até porque o mesmo sistema monetário que existe agora vai continuar existindo, independentemente das regras do jogo financeiro mudarem ou não. Vai ser o mesmo sistema controlando o mundo, o mesmo de agora. O mesmo sistema responsável por todas as calamidades que existem. Eu já tenho uma série de vídeos aqui no canal mostrando como o sistema funciona. Eu recomendo que vejam. Vai aqui em playlists e assiste. Quem não tiver paciência, tudo bem. Mas eu recomendo que assista pelo menos o primeiro, que ele já dá um entendimento excelente. E não precisa ver os outros, só para quem quiser se aprofundar. Para facilitar até, eu vou colocar ele no card, que vai aparecer aqui em cima, nesse izinho. E também vou deixar o link na descrição. Assistam. Agora, mudando um pouco de assunto, mas não mudando totalmente, nessa mesma linha, tem também aquele papo de Gessara Nessara, que é algo que eu nunca falei sobre aqui no canal. Já me pediram, mas eu recusava. Só que agora, como vem a calhar, como é um assunto da mesma linha do reset financeiro, eu vou falar sobre. Juntar o útil com o agradável e desmistificar essas duas coisas aqui de uma vez. Reset financeiro e Gessara Nessara, porque se for ver parece até a mesma coisa, viu? E sobre o reset financeiro eu até fui mais neutro, mas aqui eu já digo que é besteira total esse próximo tópico. O que é Gessara e Nessara para quem nunca ouviu falar? Bom, Gessara é a sigla para Lei
para a recuperação da estabilidade econômica nacional e teria sido escrita a fim de restaurar no planeta Terra e na humanidade uma base de governança sustentável. Já a NESARA seria uma lei aprovada nos Estados Unidos em 2000. Essa lei é chamada de Lei Nacional de Segurança Econômica e Reforma. E todos os políticos e membros da mídia estariam sob uma ordem de silêncio para não falar publicamente, até que seja oficialmente anunciado. Reparem bem no tempo verbal que eu estou usando aqui. Seria, teria, não estou afirmando nada aqui, apenas repassando o que dizem. E eu vou opinar sobre isso já já. Essa nova lei, segundo dizem, será promulgada primeiro nos Estados Unidos e depois no resto do mundo. Essa lei teria sido composta por visionários que desejam corrigir os erros do passado e é apoiada por estadistas no mundo inteiro, como uma visão de paz mundial, liberdade e prosperidade. Olha que bonitinho, né? Essa lei supostamente prevê o perdão de todas as dívidas bancárias, de cartões de crédito, hipotecas, empréstimos e outros, né? Tudo que tem a ver com banco, a dissolução do imposto de renda, o aumento do benefício para os idosos, novas eleições representativas dentro do direito constitucional, supervisão das eleições, evitando atividades ilegais de bilionários e grupos de interesse especial. Essa daqui é fácil na teoria, né? Mas eu queria ver peitar esses bilionários de verdade, já que são eles que mandam no mundo. Mas enfim. O término do sistema da Reserva Federal e o início de um novo sistema bancário do Tesouro dos Estados Unidos. A Reserva Federal, que apesar do nome, é uma instituição privada. Você acha que alguém iria permitir isso? A restauração da privacidade financeira, a cessação de qualquer ação militar agressiva do governo dos Estados Unidos em todo o mundo, e mais um monte de coisinha bonitinha utópica que teriam sido previstas por essa lei. Aqui vem a desmistificação. A NESARA realmente foi proposta, durante a década de 90, por Harvey Francis Bernard, embora não falasse sobre tudo isso que eu acabei de citar. Ela apenas falava sobre a substituição do imposto de renda por um imposto nacional sobre vendas, abolindo os juros compostos sobre empréstimos, o que, segundo ele, resultaria em uma inflação de 0% e uma economia mais estável. Mas a verdade é que a NESARA nunca foi apresentada ao Congresso americano, e depois o autor publicou para que o povo tivesse conhecimento sobre ela, e só. E desde então isso se tornou objeto de teorias de conspiração, por conta de um camarada chamado Shine Goodwin. Que dizia que a lei foi realmente aprovada, inclusive com disposições adicionais, e depois foi suprimida pelo governo Bush e pela Suprema Corte, e isso seria ocultado do público até hoje pela elite dominante. Daí que surgiu o boato de que essa lei incluiria todas essas coisas bonitinhas que eu falei agora há pouco. E aí isso foi crescendo, virando uma bola de neve, e chegou até os dias atuais, onde os conspiradores de YouTube aí, para ganhar AdSense, passaram a difundir isso. E isso foi se espalhando, aumentando, e virou essa versão mais exagerada de hoje. E o pessoal chegou até a fundir a NESARA e a GESARA numa coisa só. Se pesquisarem bem, tem até teoria dos QAnon no meio disso aí. Virou uma confusão enorme. Tem gente falando que recebe canalizações,
que seres de outros mundos estariam trabalhando em função do Nessara. Inclusive o próprio Cristo Sananda. Tem Ashtar Sharon no meio. O pessoal fala de Flash, Sol Central, não sei mais o que. Falam de reptilianos, que eles é que escravizam a humanidade e não permitem a aprovação dessa lei. E mais um monte de bobagem que, meu Deus do céu, cara. Você devia escrever história de ficção científica. Inclusive muitos espiritualistas falam disso por aí. Pegam as informações, não pesquisam e repetem o que ouviram que nem papagaios. Por esse motivo eu sempre me recusei a falar sobre, e só estou mencionando agora para esclarecer. Como eu já falei em outras ocasiões aqui, a gente tem que ser espiritualistas, mas tem que ter o pé no chão. A gente não pode viajar muito na maionese, senão a gente dá o combustível necessário que os ateus e céticos necessitam para nos ridicularizar. Falar que a gente é tudo louco da cabeça, entende? E eu poderia falar sobre esses assuntos aqui, porque dá muito mais view. Mas meu compromisso é com a verdade e a racionalidade. Por isso que meu canal não cresce muito, mas tá bom, paciência. Esse canal aqui tem por objetivo o esclarecimento, principalmente por pessoal leigo ou pro pessoal que até outro dia era cético e tá engatinhando ainda nesses assuntos espirituais. Ou mesmo para quem já estuda faz tempo, mas não sabe de tudo e quer aprender mais. Ou simplesmente gosta de me ouvir, que seja. Eu não tô aqui para inventar historinha fantasiosa não, para ganhar view e dinheiro. Por isso o meu público é pequeno, mas não faz mal. Jesus só tinha 12 seguidores e não reclamava, por que eu vou reclamar? Não que eu esteja me comparando a ele, pelo amor de Deus. Mas sabe, o pessoal sai por aí pregando que essa lei será aprovada em breve, ou coisas semelhantes, as versões variam. Ou que estão tentando aprovar, mas a cabala oculta não deixa, e já é um termo que eu não vou com a cara, né? Cabala pra mim é a cabala judaica. É que muitos espiritualistas de certas linhas usam o termo cabala para se referir ao pessoal que manda no mundo. A elite oculta, a cabala oculta, cabala negra. Aí dizem que esse sistema, possibilitado pelo Nessara, Gessara, só vai beneficiar a humanidade. Outros dizem o contrário, que na verdade esse sistema estaria prometendo demais. Como diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? E que na realidade, se essa lei fosse aprovada, na verdade ela escravizaria a humanidade. Isso já vai de encontro com o que falam sobre o reset financeiro, né? Por isso que eu disse que parece até a mesma coisa. O pessoal diz que na verdade essa lei seria maligna e que usam de psicologia reversa, né? Falando bem dela para as pessoas aceitarem e pedirem por ela. Mas que na verdade ela escravizaria a humanidade. Sabe, já tem várias versões e pontos de vista, brigas, discussões, polarização e divisão em cima de algo que nem existe, meu Deus do céu. Por isso eu não queria falar disso, mas já que eu tô nessa de falar de reset financeiro, que também é outra bobagem, vamos falar de Nessara também, né? Em um vídeo só, colocar os pingos nos is aqui. E tem espiritualista que defende, viu? É isso aí, vamos implementar um sistema à base de dinheiro melhor e mais justo para todos. Sistema que funciona à base de dinheiro não dá certo, esquece. O capitalismo não deu certo. Esse negócio de distribuir o dinheiro de forma mais igualitária não dá certo, isso não existe, sempre vai ter uma elite. Tá aí o socialismo como prova que não dá certo. Como eu vivo dizendo aqui, capitalismo e comunismo são dois lados de uma mesma moeda, uma mesma coisa. Inclusive eu já fui chamado aqui de comunista, já fui chamado de fascista, de capitalista. Isso nem faz sentido porque nem tem como eu ser tudo isso ao mesmo tempo, né? Na verdade eu não me considero nenhum desses, mas decidam aí, né? Não dá pra ser tudo isso ao mesmo tempo.
Mas o ideal seria acabar com o capitalismo de uma vez por todas e não reiniciar ele. Porque mais cedo ou mais tarde os mesmos problemas vão surgir. Fome, desigualdade, violência. Para mim a única coisa que daria certo para acabar com esses problemas é a economia baseada em recursos, que eu já falei aqui muitas vezes. Para quem não sabe o que é, chegou recentemente no canal e tá boiando, já tem vídeo aqui também explicando. Eu vou deixar ele no card, que vai aparecer aqui em cima, e na descrição. Vejam. É a única coisa que daria certo nesse mundo. Mas isso só lá pra frente também, num mundo mais regenerado. Nem tô falando de agora. Enfim, eu espero ter esclarecido muita coisa sobre esse assunto. Vamos procurar manter o pé no chão um pouco. Não se desesperar. Vamos só orar, rezar, meditar e procurar melhorar como pessoas. Esquece esses papos aí de reset, de Nessara, de apocalipse, de sociedade decaindo, de George Orwell, que é um puta de um escritor, né? Mas a gente não tá caminhando para viver igual que ele escreveu, não, esquece. E principalmente, esquece esse negócio de política, meu. Deixa o Lula lá, o Bolsonaro lá, não vamos gastar energia com isso não, brigando por causa disso. Como disse uma vez o Osho, não crie desavenças com a multidão. Deixe que briguem entre si. Deixe que briguem. As pessoas são muito boas nisso. Enquanto isso, nós tentamos nos encontrar. Gratidão.